Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada fascinante pelas 7 cartas do Apocalipse. Se você chegou agora, já exploramos as cartas a Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e os vídeos estão todos aqui no canal para você conferir. Cada uma delas traz uma mensagem poderosa e única, e a de hoje não será diferente. Preparem-se porque vamos mergulhar na quarta carta, a carta enviada à igreja de Tiatira. Essa é a mais longa das 7 cartas e está cheia de detalhes profundos, com elogios, advertências sérias e promessas incríveis. Então, pegue sua Bíblia, abra em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, e venha comigo desvendar os mistérios e as lições que essa mensagem tem para nós hoje. Vamos lá. Antes de lermos a carta, vamos entender um pouco sobre a cidade de Tiatira. Diferente de Éfeso ou Pérgamo, Tiatira não era um grande centro político ou religioso. Era, na verdade, uma cidade comercial, conhecida por suas guildas de ofícios. Pense em associações de artesãos, como tintureiros, metalúrgicos, oleiros, uma cidade operária e próspera. Lembram da Lídia, a vendedora de púrpura que se converte em Atos dos Apóstolos? Ela era de Tiatira. Isso nos dá uma pista da importância do comércio de tecidos e tinturas na cidade. A vida social e econômica girava em torno dessas guildas. Para fazer negócios e prosperar, era quase obrigatório pertencer a uma delas. Essas guildas estavam profundamente ligadas a rituais pagãos. Seus encontros e banquetes incluíam a adoração de ídolos e frequentemente envolviam práticas imorais. Para um cristão em Tiatira, a pressão para se conformar era imensa. Participar significava comprometer a fé, mas não participar poderia significar isolamento social e ruína financeira. É nesse cenário de intensa pressão cultural e econômica que a igreja de Tiatira vivia e que Jesus dirige sua carta. Agora vamos à leitura da carta, começando pelo versículo 18. A apresentação de Jesus aqui é muito poderosa. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Essa descrição não é aleatória. Os olhos como chama de fogo simbolizam um conhecimento que penetra tudo, que vê além das aparências, direto ao coração. Nada fica escondido. Os pés como latão reluzente, um metal purificado pelo fogo, falam de firmeza, juízo e pureza. É uma imagem de autoridade inabalável e santidade perfeita. Para uma igreja que estava lidando com impurezas internas, essa apresentação já estabelece o tom. O Senhor que fala é aquele que vê tudo e que julgará com justiça. Logo em seguida, no versículo 19, vem os elogios, e são muitos. Jesus diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que comércio incrível! Essa igreja estava ativa. Eles demonstravam amor, tinham uma fé viva, serviam uns aos outros e perseveravam em meio às dificuldades. E o mais impressionante, eles estavam crescendo. Suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Era uma igreja em progresso, cheia de qualidades admiráveis. Isso nos mostra que Jesus sempre reconhece nossos esforços. É o vie ou bem. Celebra nosso crescimento e valoriza nosso serviço. É um lembrete para nós, mesmo quando achamos que ninguém está vendo. Ele vê, ele conhece nosso coração, nosso amor, nossa fé. No entanto, como nas outras cartas, depois do elogio vem a advertência. E aqui o problema era grave. A partir do versículo 20, Jesus diz: no entanto, tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A questão aqui é a tolerância. A igreja de Tiatira, apesar de suas muitas qualidades, estava permitindo que uma falsa doutrina se espalhasse em seu meio. Quem era essa Jezabel? Provavelmente não era o nome real dela, mas um nome simbólico. Uma referência à rainha Jezabel do Antigo Testamento, que levou o povo de Israel à idolatria. Essa figura em Tiatira, que se autoproclamava profetisa, estava ensinando que não havia problema em participar dos rituais das guildas. Ela promovia uma espécie de cristianismo flexível, onde era possível servir a Deus e, ao mesmo tempo, participar das práticas pagãs para não ter prejuízos sociais e financeiros. Era uma doutrina que justificava o pecado em nome da conveniência. A igreja não estava necessariamente praticando, mas estava tolerando. Eles estavam sendo passivos diante de um ensino que corrompia a santidade e a fidelidade a Deus. Jesus continua, dizendo que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. A paciência de Deus tem um limite. O juízo anunciado é severo, não apenas para ela, mas para todos os que seguiam seus ensinamentos. A mensagem é clara. Deus leva a sério a pureza doutrinária e moral da sua igreja. Tolerar o pecado e o falso ensino dentro da comunidade
é tão perigoso quanto praticá-lo. Isso nos desafia a pensar o que nós estamos tolerando em nossas vidas e em nossas comunidades. Quais pequenas concessões estamos fazendo que, na verdade, comprometem nossa fidelidade total a Cristo? A carta a Tiatira é um chamado ao discernimento e à coragem de confrontar o erro, mesmo que isso tenha um custo. Não podemos ser indiferentes ao que desonra a Deus. Mas a carta não termina com condenação. Há uma mensagem de esperança e encorajamento para aqueles que se mantiveram fiéis. Nos versículos 24 e 25, Jesus se dirige ao restante de Tiatira, aqueles que não seguiram essa doutrina e não conheceram os segredos profundos de Satanás, como os falsos mestres orgulhosamente chamavam seus ensinos. Para esses, a mensagem é simples e linda. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente abiguem-se com firmeza o que vocês têm até que eu venha. Para aqueles que estavam resistindo à pressão, que estavam pagando o preço da fidelidade, Jesus não pede nada mais, apenas que perseverem, que se agarrem à verdade que já conhecem. É um alívio e um fortalecimento para a alma cansada. Em meio à confusão, a ordem é simples. Permaneça firme naquilo que você já tem em Cristo. E então, chegamos à promessa. Uma das mais espetaculares de todas as 7 cartas. Dos versículos 26 ao 28, Jesus promete ao vencedor: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Uau! Pensem nisso. Aos cristãos de Tiatira, que eram socialmente impotentes, que não tinham voz nas guildas e na sociedade, Jesus promete autoridade sobre as nações. Uma participação em seu próprio governo real. Aquele que se sente pequeno e oprimido neste mundo compartilhará do reinado de Cristo no futuro. O cetro de ferro simboliza um governo de justiça perfeita e inquebrável. E a estrela da manhã é um título do próprio Jesus. Ele promete dar a si mesmo ao vencedor. É a promessa da comunhão mais íntima e da participação na sua glória. Que contraste da humilhação em Tiatira para a glória no reino eterno. É uma promessa que nos motiva a perseverar até o fim. Não importa o custo. A carta a Tiatira, portanto, nos ensina sobre o equilíbrio. Precisamos ter as obras, o amor e a fé que foram elogiados, mas também precisamos ter o discernimento e a coragem para rejeitar qualquer ensino ou prática que comprometa nossa santidade e devoção exclusiva a Cristo. Não podemos tolerar o erro por conveniência ou medo. A fidelidade a Deus deve vir em primeiro lugar. Sempre. A carta à igreja de Sardes. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não se preocupe, vou deixar o link aqui na descrição para você maratonar depois. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. A mensagem começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa introdução já é poderosa. Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, e que segura as 7 estrelas, ou seja, os anjos, os mensageiros das igrejas. Ele tem a autoridade total e a fonte da vida espiritual em suas mãos. Logo em seguida vem uma das declarações mais impactantes de todo o livro: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Imaginem só a força dessas palavras. A igreja de Sardes tinha uma reputação incrível. Para quem olhava de fora, era uma igreja viva, ativa, provavelmente cheia de programas e atividades. Eles tinham nome de que viviam. Talvez seus cultos fossem cheios, talvez tivessem uma boa organização, talvez fossem conhecidos na cidade como uma comunidade cristã de destaque. Mas Jesus, que vê além das aparências, que sonda os corações, faz um diagnóstico devastador: e estás morto. A vida que eles aparentavam ter era apenas uma fachada. Por dentro, espiritualmente, a igreja estava morta. Faltava o essencial: a conexão genuína com Deus, a obra do Espírito Santo transformando vidas, a paixão pela verdade. Era uma religiosidade de aparências, uma rotina vazia. É uma advertência muito séria para nós hoje, não acham? Quantas vezes nos preocupamos mais com a imagem, com o que os outros pensam de nós ou de nossa igreja, do que com a nossa real condição espiritual diante de Deus? Podemos estar ocupados com muitas atividades, mas se o nosso coração não estiver pulsando por Cristo, se não houver um relacionamento real e diário com Ele, corremos o risco de ter apenas um nome de que vivemos, enquanto estamos espiritualmente adormecidos, ou pior, mortos. Diante desse diagnóstico, qual é a prescrição de Jesus? Ele não abandona a igreja. Pelo contrário, ele oferece um caminho de volta. No versículo 2 ele diz: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A primeira ordem é: sê vigilante. Acorde e desperte desse sono espiritual. Preste atenção.
A sonolência espiritual é perigosa. Ela nos torna vulneráveis, nos faz baixar a guarda e permite que o pecado e a apatia se instalem. Jesus os chama a sacudir a poeira, a abrir os olhos para a realidade de sua condição. E em seguida ele diz para consolidar, para fortalecer o que ainda restava. Isso é muito interessante. Mesmo em uma igreja morta, ainda havia o resto que estava para morrer. Havia uma centelha de vida, uma brasa quase se apagando, que ainda podia ser reavivada. Isso nos mostra a misericórdia de Deus. Mesmo quando estamos no nosso pior momento, Ele enxerga o potencial. Ele vê aquela pequena chama de fé que ainda existe e nos chama a fortalecê-la. Ele não diz para começar tudo do zero, mas para trabalhar com o que restou. E por quê? Porque as obras deles não eram íntegras ou perfeitas diante de Deus. Faltava a motivação correta. Faltava o poder do Espírito. Eram obras feitas na força da carne, para manter as aparências. No versículo 3, Jesus continua com a receita para a cura. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Aqui temos um processo de 3 passos para a restauração. Primeiro, lembre-se do evangelho puro que você recebeu no início. Lembre-se da alegria da sua primeira conversão, do fervor, da paixão por Jesus. A memória é uma ferramenta poderosa para reavivar a fé. Quando olhamos para trás e vemos a fidelidade de Deus e o poder do evangelho que um dia nos transformou, isso nos motiva a voltar para Ele. Segundo, guarda-o. Não basta apenas lembrar. É preciso guardar, praticar, obedecer a palavra que foi ouvida. A fé sem obras é morta, e a obediência é a prova de um coração que realmente se lembrou e valoriza o que recebeu. É pegar aqueles ensinamentos que ficaram esquecidos e colocá-los de volta no centro da vida. E terceiro, o passo crucial. Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza pelo erro. É uma mudança de mente, de direção. É dar meia volta, abandonar o caminho da apatia e da religiosidade vazia e voltar-se de todo o coração para Deus. Sem arrependimento genuíno, não há avivamento, não há restauração. É a decisão de parar de viver para as aparências e começar a viver de verdade para Deus. E Jesus faz uma advertência séria. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A imagem de Jesus vindo como um ladrão na noite é usada para descrever a sua segunda vinda que o ser inesperada. Para aqueles que estão vigilantes, que estão esperando por ele, a sua vinda será motivo de alegria. Mas para os que estão dormindo, espiritualmente desatentos, como a igreja de Sardes, será um momento de susto, do juízo inesperado. O chamado à vigilância não é apenas para o dia a dia, mas para estarmos prontos para o encontro final com o Senhor. Mas como em todas as cartas, mesmo no meio da repreensão, há uma palavra de esperança e encorajamento. No versículo 4, Jesus reconhece que nem todos em Sardes estavam mortos. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Que coisa linda! Mesmo em uma comunidade espiritualmente decadente, havia um remanescente fiel, um pequeno grupo que não se deixou levar pela apatia geral, que manteve suas vestiduras limpas. As vestiduras brancas na Bíblia simbolizam pureza, justiça e santidade, recebidas pela fé em Cristo. Esse pequeno grupo não contaminou suas vestes, ou seja, eles se mantiveram fiéis a Deus em meio a uma cultura de hipocrisia e indiferença. E a promessa para eles é de uma intimidade profunda com Jesus. Andarão de branco junto comigo. Que recompensa maravilhosa! E então vem a promessa final, que se estende a todos os vencedores, a todos que ouvem o chamado ao arrependimento e perseveram. Versículos 5 e 6. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma das promessas mais seguras e confortadoras de toda a Bíblia. Vamos analisar parte por parte. Primeiro, o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Isso reafirma a promessa de pureza e justificação, não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo que nos limpa. Segundo, e talvez o mais poderoso, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Naquela época, os registros de cidadania de uma cidade eram muito importantes. Se um cidadão cometesse um crime grave ou morresse, seu nome poderia ser apagado da lista. Jesus está usando essa imagem para nos dar uma segurança eterna. Se permanecermos fiéis, se vencermos a apatia e o pecado através do poder dele, nosso nome está permanentemente seguro no livro da vida. Nossa cidadania celestial está garantida. E por fim, a promessa culmina com uma declaração pública de Jesus: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você consegue imaginar essa cena? No dia do juízo, diante de todo o céu, do próprio Deus Pai,
e de todos os anjos, Jesus, o Rei dos Reis, se levanta e diz o seu nome, declarando: Este é meu, ele me pertence, que honra, que glória. Essa é a recompensa final para aquele que persevera, que não vive de aparências, mas busca um relacionamento real e vivo com o Salvador. A mensagem para Sardes é um chamado poderoso para a autoavaliação sincera. É um convite para sairmos da zona de conforto da religiosidade e mergulharmos em um relacionamento vibrante com Cristo. É um lembrete de que Deus está mais interessado na condição do nosso coração do que na nossa reputação. E é uma promessa de que, mesmo que nos sintamos como uma pequena chama prestes a se apagar, Ele pode nos reavivar. Que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas hoje. Vamos nos lembrar do que recebemos, guardar a sua palavra e nos arrepender de toda apatia. Vamos fortalecer o que resta e viver de forma digna, com os olhos fixos na promessa de andarmos com Ele, vestidos de branco, para sempre. Hoje chegamos à sexta carta, uma das mais encorajadoras e inspiradoras de todas, a mensagem para a igreja de Filadélfia. Diferente de muitas outras, esta igreja não recebe nenhuma repreensão, apenas elogios e promessas maravilhosas. Então, se você está buscando uma palavra de ânimo e esperança, fique comigo, porque a história de Filadélfia tem muito a nos ensinar sobre perseverança, fidelidade e as portas que Deus abre para nós. Vamos juntos descobrir o que torna essa pequena igreja tão especial aos olhos de Jesus. A carta começa em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. A apresentação de Jesus aqui é extremamente poderosa. Ele se identifica como o santo e o verdadeiro, atributos divinos que garantem a pureza e a veracidade de sua mensagem. Mas a imagem da chave de Davi é o ponto central. Essa é uma referência direta a Isaías 22, onde o servo fiel Eliaquim recebe a chave da casa de Davi, simbolizando a autoridade total sobre o reino. Aqui, Jesus reivindica essa autoridade suprema. Ele é aquele que controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre portas de oportunidade, de salvação, de ministério. E quando ele abre, nenhuma força humana ou espiritual pode fechá-la. Da mesma forma, quando ele fecha uma porta, ninguém pode forçar a passagem. Essa é uma declaração de soberania absoluta, uma garantia para a igreja de que seu destino e suas oportunidades estão nas mãos seguras e todo-poderosas de Cristo. Agora vamos ao que Jesus diz sobre a igreja de Filadélfia. No versículo 8 lemos: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Essa é uma das declarações mais bonitas de todo o Apocalipse. Primeiro, Jesus diz: Conheço as tuas obras. Ele vê o esforço, a dedicação, a luta diária daquela comunidade, e então, ele revela a razão do seu favor. Eles tinham pouca força. Isso pode parecer um elogio estranho, mas é profundamente significativo. Filadélfia não era uma igreja grande, rica ou influente como outras. Provavelmente era uma comunidade pequena, com recursos limitados e sem grande status social. Mas o que eles tinham, eles usaram bem. Em sua fraqueza, eles demonstraram uma força extraordinária, a fidelidade. Eles guardaram a minha palavra. Em meio a uma cultura pagã e a pressão para se conformar, eles se apegaram aos ensinamentos de Jesus. Eles não diluíram o evangelho, não fizeram concessões para agradar o mundo. Eles mantiveram a pureza da doutrina. E, crucialmente, eles não negaram o meu nome. Enfrentando oposição e talvez perseguição, eles permaneceram firmes em sua confissão de fé em Cristo. É um lembrete poderoso para nós hoje. Deus não nos mede pelo tamanho da nossa congregação, pelo nosso orçamento, ou pela nossa influência nas redes sociais. Ele mede nosso coração, nossa fidelidade à sua palavra e nossa coragem em confessar seu nome. Mesmo quando somos considerados fracos ou insignificantes aos olhos do mundo, por causa dessa fidelidade em meio à fraqueza, Jesus lhes deu uma porta aberta. Essa porta é frequentemente interpretada como uma oportunidade sem precedentes para o evangelismo e o ministério. Uma porta que ninguém poderia fechar. A igreja de Filadélfia também enfrentava uma oposição específica. O versículo 9 diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Este é um versículo forte e precisa ser compreendido em seu contexto. A sinagoga de Satanás não se refere ao povo judeu como um todo. De forma alguma. Refere-se a um grupo específico de judeus locais que perseguiam os cristãos. Eles negavam que Jesus era o Messias
e provavelmente tentavam excluir os cristãos da comunidade e causar-lhes problemas com as autoridades romanas. Jesus os chama de mentirosos porque, ao rejeitarem o Messias, eles estavam sendo infiéis à sua própria herança e aliança com Deus. A promessa de Jesus é uma vindicação futura. Um dia, esses oponentes seriam forçados a reconhecer a verdade, que Jesus é o Senhor e que Ele ama a sua igreja fiel. Não é uma promessa de vingança, mas de justificação divina. É a certeza de que, no final, a verdade prevalecerá e a fidelidade da igreja será publicamente honrada por Deus. Em seguida, Jesus faz uma promessa de proteção. No versículo 10 ele diz: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." Essa é uma promessa incrivelmente reconfortante, porque eles perseveraram pacientemente, guardando a palavra mesmo sob pressão. Jesus promete guardá-los da hora da tentação. Existe muito debate teológico sobre o significado exato disso. Alguns acreditam que se refere a serem removidos do mundo antes de um período de grande tribulação. Outros interpretam como uma proteção especial em meio a essa tribulação. Independentemente da interpretação exata, a essência da promessa é clara. A fidelidade da igreja garante a proteção divina nos tempos mais difíceis que virão sobre o mundo. É uma segurança de que Deus não abandona aqueles que permanecem leais a Ele. Ele os preservará, os sustentará e os levará em segurança através da provação. Essa promessa não era apenas para Filadélfia, mas ecoa para todos os crentes fiéis ao longo da história que enfrentam tempos de provação. As promessas finais para os vencedores de Filadélfia são algumas das mais ricas de todas as 7 cartas. No versículo 11, Jesus os exorta: "Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." É um chamado urgente à perseverança contínua. A vitória ainda não estava completa. Eles precisavam se apegar firmemente à sua fé e fidelidade até o fim. A coroa aqui representa a recompensa da vida eterna e a honra que aguarda os fiéis. A corrida não termina até cruzarmos a linha de chegada. E para aquele que vencer, a recompensa é tripla e magnífica. Versículo 12. "A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome." Vamos analisar isso. Primeiro, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Filadélfia era uma cidade propensa a terremotos. Edifícios desabavam, mas as colunas mais fortes frequentemente permaneciam de pé. Ser uma coluna no templo de Deus é uma imagem de permanência, estabilidade e honra eterna. Eles não seriam mais abalados. A frase "e dele nunca sairá" reforça essa ideia de segurança e pertencimento eterno na presença de Deus. Segundo, Jesus escreverá 3 nomes sobre o vencedor. No, do Deus, significando que pertencemos a Ele, somos sua propriedade preciosa. O nome da Nova Jerusalém, significando que somos cidadãos do céu, com plenos direitos na cidade celestial. E o novo nome de Jesus, indicando uma intimidade e um conhecimento de Cristo que são revelados apenas na eternidade. Esses 3 nomes são como um selo triplo de propriedade, cidadania e intimidade. É a garantia máxima de identidade e segurança. Em um mundo onde eles eram fracos e talvez desprezados, no céu eles seriam pilares permanentes, marcados com a identidade do próprio Deus. A mensagem para Filadélfia, portanto, é um hino à fidelidade na fraqueza. É um lembrete de que o que mais importa para Deus não é nossa força, mas nossa lealdade. Não é o tamanho do nosso impacto, mas a sinceridade do nosso coração. Para a pequena igreja que guardou sua palavra e não negou seu nome, Jesus prometeu uma porta aberta, vindicação sobre seus oponentes, proteção na hora da provação e uma posição permanente e honrosa em sua presença eterna. Que lição incrível para nós hoje. Muitas vezes podemos nos sentir pequenos, fracos, insignificantes. Podemos sentir que nossos esforços não estão fazendo muita diferença. Mas a carta a Filadélfia nos diz: continue, guarde a palavra de Deus. Não negue o nome de Jesus. Seja fiel nas pequenas coisas, porque aquele que tem a chave de Davi vê a sua fidelidade. Ele está abrindo portas que ninguém pode fechar. E tem uma recompensa eterna esperando por você que excede em muito qualquer coisa que possamos imaginar. A carta termina como todas as outras, com um chamado universal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos ouvir e aplicar essa mensagem em nossas vidas. Falando sobre a última carta, a carta à igreja de Laodiceia, esta é talvez uma das mensagens mais diretas e impactantes de todas, com um aviso que ecoa poderosamente até os nossos dias. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, famosa por seus bancos, sua próspera indústria de lampreta e uma renomada escola de medicina que produzia um famoso colírio para os olhos.
A cidade era tão autossuficiente que, após um terremoto devastador, recusou a ajuda do Império Romano para se reconstruir, orgulhando-se de sua própria capacidade. No entanto, Laodiceia tinha um grande problema. Sua fonte de água. A água vinha de fontes termais distantes através de aquedutos e, quando chegava à cidade, estava morna e desagradável. E é exatamente essa imagem que Jesus usa para descrever o estado espiritual da igreja local. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavras duras, não é mesmo? O que significa ser uma igreja morna, uma igreja fria? É aquela que abertamente rejeita a fé. Uma igreja quente é fervorosa, cheia de amor e zelo por Deus. Mas a igreja morna, ela é complacente, indiferente e autossuficiente. Os cristãos de Laodiceia se sentiam espiritualmente ricos, assim como sua cidade era materialmente rica. Eles diziam: sou rico, enriqueci e de nada tenho falta. Mas Jesus revela a verdadeira condição deles. Não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. A riqueza material cegou para a sua pobreza espiritual. Eles tinham a aparência de religiosidade, mas lhes faltava o essencial, um relacionamento genuíno e dependente com Cristo. Eles se sentiam confortáveis em sua fé medíocre, sem paixão, sem compromisso real. Diante desse quadro desolador, Jesus não os abandona. Pelo contrário, ele oferece a solução com muito amor. Ele aconselha a compra de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O ouro representa a verdadeira fé, as vestes brancas, a justiça de Cristo que nos cobre, e o colírio, o discernimento espiritual que vem do Espírito Santo. Ele está oferecendo a eles a verdadeira riqueza, a verdadeira cobertura e a verdadeira visão, que não podem ser compradas com dinheiro terreno. E então vem um dos versículos mais conhecidos e amados da Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa imagem é poderosa. Jesus, o Rei do Universo, está humildemente do lado de fora, batendo, esperando ser convidado a entrar. Ele não força a entrada. Ele deseja um relacionamento íntimo, uma comunhão verdadeira, simbolizada pela ceia. Este é um chamado pessoal ao arrependimento e à renovação. A mensagem para Laodiceia é um chamado urgente para sairmos da nossa zona de conforto espiritual, da nossa apatia e autossuficiência. É um convite para reacendermos a chama do nosso primeiro amor por Cristo. E a promessa final para aqueles que ouvem, se arrependem e vencem a indiferença é simplesmente espetacular. Jesus diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. De uma condição de quase rejeição, eles são elevados à mais alta honra imaginável: reinar com Cristo. Que essa mensagem nos desperte hoje, que possamos examinar nossos próprios corações e perguntar: estamos quentes, frios ou mornos? Que possamos abrir a porta para Jesus todos os dias, cear com Ele e viver uma vida de paixão e zelo por Ele. Obrigado por me acompanhar nesta série incrível. Se você foi abençoado, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.